A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Vocês devem ter reparado, está um pouco diferente. Eu ficava aqui em cima, ó, agora dá para até mostrar. E agora eu estou aqui embaixo com esse fundo recortado. Estou testando algumas configurações novas. Isso para tentar trazer um pouco mais de qualidade para as nossas aulas e me deixar mais dinâmico, tá? Antes de mais nada, antes de começar essa aula, eu vou pedir para que você deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse tipo de material para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos. Se ficar dúvida, deixe aí nos comentários. Faça como o pessoal que está deixando as dúvidas, comentando alguma coisa aí, a gente troca uma ideia. E se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, tá bom? Vamos em frente. Lição 7. A relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Gente, nossa revista tem 13 lições. Estou com a minha revista aqui, ó. Essa revista tem 13 lições e a gente, nesse domingo, essa aula vai ser ministrada aí na sua igreja no domingo, dia 18 de agosto. E nós já passamos da metade da nossa revista, tá? Uma revista muito interessante e essa vai falar sobre o crescimento, uma temática muito interessante. Vários comentários aqui, coisas que vão certamente edificar a sua pré-aula. Texto áudio diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, é o texto que está lá em Efésios 4:13. Por quê? Porque o processo, o cristianismo, ele é um processo. E esse processo, ele leva tempo. Tem um texto que está lá em Lucas 2:52, diz o seguinte: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Se o próprio Cristo, muito embora a gente pense, o Cristo veio pronto, Cristo cresceu. A palavra diz, Lucas lá diz que cresceu, né? Muito embora ele já tivesse muito bem definido aqui o seu objetivo, mas ele cresceu em graça, estatura e sabedoria. Então ele não veio pronto, né? Nós também, nascidos no pecado, destituídos da graça de Deus, pois todos pecaram, nós também vamos na nossa caminhada cristã, nos reconectando novamente com o Pai e crescendo, abrindo, deixando de pecar em determinados lugares pela metanoia, pela transformação do entendimento, deixamos de ter aquele comportamento mundano, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: a vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Nunca se é um cristão completo, perfeito. A palavra de Deus na Bíblia sempre se renova. Tem sempre algo que a gente passa o olho e fala: nossa, como eu não percebi isso, como eu não fiz essa exegese. Muito embora a gente peça perdão e o próprio Senhor nos perdoe instantaneamente, a gente continua pecando, né? E a gente leva uma vida buscando a santificação. Porque se não fosse possível, a Bíblia não diria que é, e nem para que nós buscássemos a santificação. Então ela é um processo que não acaba tão rápido, muito provavelmente leva a vida toda, e uma vida de perseverança, como está descrito em vários versículos da Bíblia, tá? Objetivos da lição vai trazer: apontar a relevância da igreja na vida do cristão, esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo, vários dos nossos capítulos já falaram isso, e conscientizar cristãos sobre a participação e vida no corpo. Texto de referência vai trazer Efésios 4:11 ao 14, que diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui, esse pequeno texto que a gente leu tem duas coisas muito importantes. Vamos esclarecer de trás para frente. Fala para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Quer dizer, qualquer papo leva a gente. Então, quanto mais a gente se debruça no evangelho, menos a gente cede a qualquer papinho. Mais esclarecidos somos a respeito do evangelho. E não é qualquer pregação, e não é qualquer palavra que vai nos convencer. Quando temos o entendimento, determinadas instruções, determinadas heresias ficam mais visíveis, né? A ponto de falar, olha, não é bem isso que Cristo quis dizer. Então a gente fica mais maduro na fé. Deixamos de ser menino, com aquela teologia rasa, para ser homens e mulheres com sabedoria sobre a palavra. E aqui no começo, no 11, ele fala de uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. A gente vai falar sobre talento, nós vamos falar sobre chamado e coisas periféricas, né, que abrangem esse tema. Aqui na introdução, a igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois proporciona ao mesmo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento da fé e encorajamento em momentos de dificuldade. A igreja, além de todas as nuances e ocupações que ela tem na vida do cristão, né? Ela é um serviço para Deus, mas ela também é um serviço para os santos e também um serviço para a sociedade. Mas ela tem como um dos alicerces a comunhão, e a comunhão que vai de encontro a pessoas que passam por uma dificuldade, que precisam ser encorajadas, e, enfim, entre outros. É uma família, nós somos a família de Deus, né? Primeiro ponto, o ministério ajuda no crescimento do cristão. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. A gente vai, no próximo slide, eu fiz uma explanação falando sobre o ministério. A gente vai ver que todos têm um chamado, todos têm uma vocação, da mais simples a mais complexas. Há alguns não com tantas, outras com poucas, mas todos são importantes. Nós vimos na lição anterior que você tem braços, você tem pernas, você tem olho, mas todos têm funções específicas e não há um órgão, não há uma parte desse corpo menos importante do que a outra. Então aqui eu fiz uma breve explanação para que você entenda o seguinte: ministério geralmente visto como papéis ou posições de liderança na igreja. Eles podem incluir pastor, ancião, diácono, professor, evangelista e outros. O ministério está muito ligado a funções dentro da igreja, né? Nós temos o diácono, que fica na frente da igreja, auxilia o início de um culto. Nós temos o pastor, que cuida das ovelhas ali, o professor, que é a pessoa que está à frente da EBD, e por aí vai, né? São pessoas chamadas para atuar especificamente dentro da igreja. Não de maneira remunerada, alguns casos muito específicos, não é o da Assembleia, mas a gente tem pastores remunerados, né, que se dedicam exclusivamente a isso. Alguns pastores não trabalham, outros trabalham. Aqui em dons a gente tem habilidades ou talentos que Deus dá às pessoas para serem usados para o serviço. Elas podem incluir dons espirituais, como falar em línguas, curar, ou profecia, ou dons naturais, como música, artes ou liderança. O dom, no caso, é a sua aptidão. Se a sua aptidão é ali estar junto ao grupo de intercessão, orando por outras pessoas, maravilhoso. A sua atuação vai ser essa. Outros foram chamados para ser profeta. Você deve, não muito, embora na Assembleia de Deus talvez você já tenha visto isso, a gente brinca que as irmãs do círculo de oração, as mulheres de coque, sempre tem um rolo para entregar, né? E às vezes isso acontece. Às vezes alguém tem um chamado de ser profeta, de estar como profeta num determinado momento,
e trazer uma revelação, trazer alguma palavra, outros para uma oração de cura. A gente vê pessoas famosas, inclusive, com esse tipo de dom, entre outros. Mas há dons ali que não são espirituais, como música. O músico da igreja tem um dom, né? Tem um talento desempenhando nisso. A questão de liderar, seja liderar jovens, seja liderar adolescentes, e por aí vai. E nós temos, por último, serviço. Serviço está aqui, são qualquer tipo de trabalho ou atividade feita para ajudar os outros. Eles podem ser realizados em qualquer lugar, não apenas na igreja. Às vezes você é um eletricista, você está fazendo a parte elétrica da igreja. Seu serviço é esse. Talvez você trabalhe na igreja como auxiliar administrativo, né? Você é responsável pela papelada, responsável por cadastrar outras pessoas, você é um tesoureiro, de repente, da igreja, e aí nós temos essa distinção: ministério, dons e serviços. É possível estar engajados em todos ao mesmo tempo? Perfeitamente, facinho. É o que mais tem, inclusive. A seara é muito grande. Não tem como você falar assim, não tem mais espaço para eu atuar. Meu amigo, você está por fora. Sempre tem um espacinho para quem quer trabalhar na obra do Senhor, tá? 1.1 vai falar sobre a importância dos líderes ministeriais. Diz o seguinte: em Efésios 4:11, 12 está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Vemos assim que a diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã. Como, por exemplo, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização e o crescimento da igreja, o mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra e o profeta encoraja e produz avivamento. Todos esses são ministérios essenciais para a vida cristã. Toda igreja sempre vai ter um pastor, sempre vai ter alguém que tem uma aptidão para ser evangelista, alguém que vai para uma praça, pega um microfone, prega a palavra do Senhor. A gente vai ter alguém responsável por ensinar sobre a EBD. Uma crítica que um pastor nosso, meu pastor presidente, falou: algumas igrejas estão abandonando o costume da EBD, elas só têm culto, mas o ensino, realmente pegar a palavra de Deus, esmiuçar e ter um conteúdo programático, é algo que já está indo em desuso. Então, essas lideranças, elas têm um papel, desde a liderança do diácono até um pastor presidente, por exemplo, que vai coordenar outros pastores. É para edificação do próprio, da igreja e também uma edificação coletiva, tá? Trouxe aqui um comentário do pastor Marcos Santana que diz o seguinte: nosso crescimento e aperfeiçoamento como membros do corpo de Cristo passa pelo pastoreio. Vide Efésios 4:11, 16. É preciso refletir. Jesus dá dons e ministérios à igreja visando o quê? Não são poucos na igreja evangélica brasileira que retardam o próprio crescimento espiritual por não se submeterem ao discipulado e pastoreio. Às vezes a gente tem uma liderança, às vezes a gente tem alguém discipulando e aquela pessoa não quer se submeter. É um filho arredio, né? É alguém talvez rebelde. E a gente acaba evitando o nosso crescimento espiritual dentro do corpo por não obedecer uma ordem. E às vezes geralmente é uma coisa simples, nunca é nada de outro mundo, não. Inclusive, por uma questão de desobediência às autoridades, muitas bênçãos nas nossas vidas deixam de acontecer por causa da insubordinação, tá? Então não é só uma problemática de crescimento espiritual, é também uma trava às bênçãos que o Senhor tem para minha e para sua vida. Então, submeta sim ao seu pastor, a quem está discipulando, e bora para frente, tá? Primeiro, 1.2 vai dizer o seguinte: o ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era
a primeira marca da igreja que crescia. A perseverança no estudo e no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer, fortalecer e vencer os muitos embates da vida. Revitalização do ministério de ensino na igreja hoje traria um crescimento saudável, como foi a igreja primitiva. O ministério de ensino alcançou seu apogeu no próprio Cristo. Ele foi muito mais conhecido como mestre do que como pregador. Ou talvez ele pregasse ensinando, que é o verdadeiro ideal. Nós temos muitas pessoas que pregam e têm uma exegese perfeita, têm uma semântica, uma oratória muito boa, mas estão longe de ser o cristão ideal. São pessoas que, se a gente observar muito bem, estão mais próximos de um palestrante do que de um pastor. Muitas pessoas falam assim, eu quero ser pastor porque eu quero ser pastor. Por quê? Aí a gente vai ver o estímulo daquela... Por que você quer ser pastor? Não, porque eu quero ser... porque eu quero pregar. Mas para pregar você não precisa ser pastor. Você não precisa você não precisa nem ser diácono. Basta você pegar uma palavra e trazer uma palavra para a igreja. Só que o pastoreio é muito mais, como eu posso dizer, é diferente. O pastoreio está em cuidar de pessoas, em ouvir pessoas, em tentar resolver parte dos seus conflitos com base do que aquilo que está na Bíblia. Então, quando a gente vê o texto na Bíblia que fala ensina o caminho que deve andar, a gente não ensina o caminho, a gente ensina no caminho. Então, com base na nossa vida, na nossa experimentação própria, a gente prega sobre aquilo. É muito mais interessante alguém pregar a palavra do Senhor e pregar aquilo que vive. A gente sabe que a palavra não deixa de ser verdade se um mentiroso estiver pregando, né? Muitos pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Mas aqui o texto fala que é muito melhor pregar aquilo que se vive, porque a gente vê efetivamente o que o evangelho faz, a forma como ele transforma a nossa vida. Esse é o ideal, tá? 1.3, a importância dos mestres para o crescimento da igreja diz o seguinte: Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestres em sua vida. Após a sua conversão, foi extremamente ajudado por Barnabé. Embora muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e, no exercício de seu ministério, teve muitos filhos na fé, dentre os quais se destaca Timóteo. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam. Meus amigos, nada como ensinar alguém, porque quando você está ensinando, essa é a sua forma de frutificar. Pessoas que ainda carecem do conhecimento, que absorvem o conhecimento ao qual você está ali projetando, né? Para quem está ouvindo, para os seus ouvintes, vão pegar esse ensino e aplicar. Não basta a gente aprender, como um culto de domingo. Não basta você sentar lá na cadeira, abrir sua Bíblia, o pastor ficar falando, você ficar ouvindo. Talvez a palavra seja muito boa, talvez aquilo até entre no seu coração e você fala, nossa, que palavra boa, mas você não aplica, né? Então, é como se você perdesse 2 horas do seu dia. Foi, louvou, glorificou, aprendeu a verdade, mas não colocou em prática, né? A gente vai para a igreja para sair abastecido da palavra de Deus e colocar aquilo em prática. Então, quando a gente vê alguém vivendo aquilo que a gente ensinou, nossa, a gente tem certeza que a semente encontrou o solo perfeito, porque a semente é boa, ela vai dar frutos, né? Então, Paulo teve ali as pessoas com quem ele doutrinou, com quem ele discipulou, e essas pessoas vieram a dar fruto. Às vezes você, professor de EBD, está ensinando para outras pessoas, talvez não para outros professores de EBD, mas talvez para outras pessoas que vão praticar o evangelho e repetir aquilo que elas aprenderam. Talvez você não pregue para um estádio cheio, para 100.000 pessoas, mas talvez você pregue para 10 pessoas e essas 10 pessoas façam um grande mover, um grande impacto aí no seu estado, no seu país, tá certo? Quiçá no mundo.
Segundo ponto, o convívio na igreja e o crescimento cristão diz o seguinte: a qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. O maior exemplo que um coach usa para isso aí é aquele exemplo que uma água custa R$ 2 na rua, né? Mas uma água no aeroporto, ela custa R$ 10. E aí nunca é sobre a água, sempre é sobre o ambiente que ela está. O ambiente exerce influência? Claro que exerce. Aqui é um exemplo que a gente acabou de falar. Então, às vezes a gente é muita coisa do lado de fora da igreja. Talvez você seja um juiz, talvez você seja um desembargador. Mas na igreja você é servo como todo mundo. E talvez na igreja você tenha ali o seu cargo de pastor, de bispo, mas fora da igreja você é um civil como outro qualquer. 2.1 vai falar sobre o ambiente na igreja. Diz o seguinte: o amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento. Uns aos outros, na edificação, admoestação, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O texto de Romanos 15 nos recomenda a compreender os fracos. Às vezes a gente é cascudo na igreja, sabe todos os procedimentos, sabe como é que funciona lá o dia da ceia, a gente sabe os cargos no diácono, presbítero, evangelista, missionário. Talvez a gente seja um cristão cascudo, mas aí a gente acaba se deparando com pessoas que estão começando na fé. E a gente, no momento de exortar, de edificar, de admoestar, a gente não age com amor, porque acha que a pessoa, o que ela está fazendo é de uma ignorância muito grande. Isso é falta de amor, né? A gente conversa no cantinho, a gente repreende no cantinho. No particular, você não vai ver Jesus em momento algum na Bíblia expondo alguém, né? Ridicularizando, colocando alguém numa situação vexatória. Você vê que sempre Cristo, quando quer ensinar algo para alguém, ele faz no particular. E aí, em público, a pessoa é congratulada, né? A gente vê ali o centurião, quando ele fala, olha, nunca vi tamanha fé. Então, assim, as coisas boas a gente faz em público. Olha, fulano, meus parabéns. A gente reconhece o esforço, mas situações onde há um aprendizado, onde há um erro, onde precisa realmente de uma correção mais incisiva, é no particular, é no culto, né? Quase que no oculto, é no cantinho. E aí você conversa ali com seu irmão, tenta dialogar, mas nunca expondo ele. Isso é ter amor, é falar com jeitinho. Às vezes a gente não tem esse amor, chega na ignorância e às vezes alguns irmãos até se desviam por causa de um comportamento como esse. Daremos contas sobre isso, tá? 2.2. O ambiente na igreja não é perfeito. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Há muita gente focando somente os defeitos da igreja e vivem em busca de uma igreja perfeita. Isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos. E a igreja é composta por pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará aqui. Por isso, somos ensinados a suportar o irmão. Isso significa ser paciente com ele nas suas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo um do outro e a perdoar aqueles que nos ofendem. Todas essas atitudes e muito mais nos conduzem ao crescimento cristão. Então, complementando o que foi dito no slide anterior, a gente pensa, às vezes, a gente está na igreja e fala assim, essa igreja está muito ruim para mim, eu vou para outra igreja. Meu amado, toda igreja tem problema.
Toda igreja tem problema com membro, toda igreja, vamos lá, toda igreja tem pastor que trai, pastor que rouba, quase toda igreja, né? Vamos colocar assim porque a gente não pode generalizar. Mas o que acontece é o seguinte: 2 pontos que nós temos que observar. A Bíblia é ainda a maior autoridade dentro da igreja? Se sim, você está num bom lugar. Segundo ponto, existe disciplina na igreja que você está? Eu não estou dizendo disciplina de maneira a punir. Estou dizendo disciplina de modo a entender o que é certo, o que é errado, fazer ali uma pesagem para que o corpo de Cristo não carregue, não seja danificado. Não adianta a gente ter uma igreja que é muito boa, que está crescendo bem, mas que a gente tem pessoas pecando, pessoas numa rotina de coisas que não agradam a Deus. Aquelas pessoas não se reúnem para a glória de Deus. Então é preciso sim investir em conhecimento, é preciso que haja disciplina na igreja e é preciso que a Bíblia seja a maior autoridade dentro da igreja. A sua igreja tem todos esses atributos? Então fique onde você está. Porque a Assembleia ela tem coisas que a gente não concorda. A Batista, se você ficar num templo lá, vai ter coisas que você não concorda. A Presbiteriana de igual forma. Então, assim, todas as igrejas vão... Não adianta... eu fui para a igreja perfeita. Não tem igreja perfeita, meu filho. A própria palavra diz aqui que o nosso processo não vai terminar aqui. Então, quando a palavra de Deus fala suportando ou suportai-vos, é isso, suportai-vos com amor. É porque vai ter alguém que vai me ferir, vai falar algo que eu não gosto, vai fazer algo que vai me entristecer. Infelizmente é isso. A gente precisa relevar, a gente precisa conversar com amor, a gente não precisa responder da mesma forma. As pessoas erram, as pessoas têm algumas atitudes abruptas, problemas em casa que acabam trazendo para a igreja, problemas no trabalho que acabam acumulando. Cada pessoa é uma pessoa, mas a gente precisa aprender a lidar. Imagina se eu não gostasse do meu braço esquerdo, eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar ele? Vai fazer falta. Lógico que ele vai... vou botar um braço robótico. Não vai ser a mesma coisa, irmão. Então, assim, é cuidando, né? É sabendo que faz parte. Se seu braço está ali, ele tem que estar ali. Ele faz parte. Você tem que conviver com ele. Talvez você não tenha um cabelo que você goste. Talvez você não tenha um olho na coloração que você escolheu. É isso, irmão. É aprender a viver. Infelizmente ou felizmente, a igreja é composta por altos e baixos. Mas o amor tudo suporta. Então, com amor, a gente suporta continuar, a gente suporta exortar e até mesmo disciplinar para que a gente prossiga para o alvo que é Cristo. Aqui eu separei um outro comentário muito bom do Bispo Abner, que fala o seguinte: longanimidade e paciência. Longanimidade é a atitude de tolerar o desconforto sem nunca revidar. A palavra grega usada é macrotímia, que significa aguentar com paciência pessoas provocadoras. Olha que dificuldade. É o estado de espírito entendido ao máximo. Fala de uma tolerância mútua, sem a qual nenhum grupo de seres humanos poderá conviver em paz, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O termo suportando está relacionado à longanimidade, que é a capacidade de suportar, sem se aborrecer, com os vários inconvenientes ou provas que surgem em nosso relacionamento com os demais. E Paulo se refere aqui ao nosso relacionamento com os irmãos da igreja. Meus irmãos, isso aqui fala muito ao meu coração, porque a gente às vezes é provocado. Acontece muito no meu ambiente de trabalho. Às vezes a gente é provocado e a nossa vontade é de revidar, né? Falar assim, então peraí que você vai ver. Mas a gente é crente. Às vezes eu lembro que eu sou crente. Aí é difícil engolir sapo. É difícil aguentar tudo calado. Eu não tenho muito problema na igreja. Na verdade, eu não tenho problema com os irmãos da igreja.
Mas tem alguns irmãos na minha igreja que tem problemas com outros irmãos. Gente, é a vida, isso é normal, né? A gente precisa resolver esses problemas, mas tem. Então, assim, na igreja eu não tenho problema, apesar de já ter passado por algumas situações desconfortáveis, mas suportando em amor, como diz a palavra, mas no trabalho é complicado. Tem dia que... E se a gente falar um pouco mais alto, botar uma palavra um pouco mais dura, o primeiro questionamento, inclusive, do ímpio, né? Daquele que não é do descrente, vamos colocar assim, mas você não é crente? Então, quer dizer, eles sabem que nós somos crentes, eles sabem que nós devemos ser longânimos, e aí é o arrego deles. Quando a gente cresce um pouquinho mais para se impor, para falar qualquer coisa, olha, você não é crente, você não pode agir dessa forma. E eles estão certos. A gente tem que, às vezes, ser forte para não revidar, para não falar o que gostaríamos, para não fazer aquilo que temos vontade, né? Porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. 2.3. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Diz o seguinte: fomos chamados para servir. 1 Tessalonicenses 1,9. Deixar os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Assim como um homem cresce com o seu trabalho, igualmente cresceremos na vida cristã quando servimos ao Senhor. Quando servimos, nós crescemos, a igreja cresce e outros membros também crescem, tá? Em vários aspectos, e a gente vai ver mais para frente o que diz. Terceiro ponto, a lei do crescimento por meio do fazer. Atos 1:1 registra que Lucas relatou a Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar. Essa palavra é muito boa. Mirrar e secar. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. Dessa forma, vemos que não há automatismo. Por isso, Paulo ordenou a Timóteo para despertar, avivar o dom que havia recebido. Muitos de nós acha que não temos dons, né? A gente às vezes está na igreja, mas eu não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento, qual é a minha chamada, qual é o meu ministério. E aí, o dom é uma coisa que a gente faz com tamanha facilidade que às vezes ele passa batido. Quando me chamaram para dar uma aula na EBD, eu falei com o meu líder assim, cara, você tem certeza? Porque tem muitas outras pessoas na igreja que sabem muito mais do que eu, né? Mais dispostas, inclusive. Aí ele falou, pô, cara, mas eu preciso de alguém. E eu já tinha orado, feito um jejum, inclusive, pedindo uma resposta de Deus, porque eu tava me achando muito parado na igreja, olha só. E aí eu falei, eu vou fazer. Estudei, li a matéria da revistinha e tal, com medo, com a perna trêmula. E olha onde eu estou hoje. Hoje, além de dar aula da EBD na igreja, eu tô gravando esses vídeos aqui porque outras pessoas são alcançadas por ele. Então, hoje eu percebo uma certa facilidade para falar da palavra de Deus, para ensinar sobre a palavra de Deus. Não sou a pessoa que sabe tudo, tenho muitas dúvidas e estou constantemente aprendendo. Mas eu tenho humildade para reconhecer isso. E Deus tem me dado misericórdia para seguir um passo de cada vez, um pouquinho a cada dia. Não me considero melhor do que ninguém, mas certamente sou uma pessoa à disposição da igreja. Então, tem pessoas no banco que podem dar uma aula melhor que a sua? Pode, mas eu estava disponível e eu aceitei esse chamado. Como tem muitas pessoas na igreja que cantam melhor do que as que estão lá cantando. Mas será que estão disponíveis, né? E por aí vai, diáconos, evangelistas, temos muitas pessoas que não estão atuando, estão no banco. Alguns críticos, outros mais envergonhados, mas eu posso garantir para você que não há vergonha nenhuma em desempenhar dentro e fora da casa do Senhor aquilo com o qual nós fomos chamados, e é urgente, tá? 3.1. Como desenvolver talentos recebidos de Deus. Só se aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante.
nem aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, a nossa fé. A nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação. Quando você negocia os seus talentos, eles aumentam e também a sua capacidade de administrar. Tive que baixar a cabeça aqui, ó, para ele não ficar tão próximo. Gente, quando você ora e você fala assim, Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que não te alegra, que não faz parte, que o Senhor gostaria que não estivesse na minha vida, o Senhor vai tirar muitas coisas. E às vezes a gente fica triste. Amizades, né? Que a gente conversava com uma certa frequência, as pessoas somem do nada. Mas esse é o processo, né? Quando a gente pede para o Senhor para que dê determinadas características, que ensine a suportar, que ensine a exercitar sua fé, o Senhor não vai te dar um beabá. Ele vai te colocar em determinadas situações para que o único recurso naquela situação seja a sua fé. Eu já passei por isso. Eu já passei por situações que eu falei assim, olha, ou eu coloco a minha fé em ação, ou eu fico imaginando que a minha vida acaba agora, acaba por aqui. E certamente eu posso te garantir, confie no Senhor. Ele tem todas as respostas, ele tem o melhor caminho e ele tem o melhor para a sua vida. Às vezes a gente acha que o melhor é aquilo que a gente tem em mente, é aquilo que a gente pede, mas o Senhor sabe aquilo que necessitamos, tá? 3.2. A lei do crescimento está presente na vida cristã, diz o seguinte: o crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. Em 2 Pedro 3,18, somos ordenados a crescer em graça, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. A vida cristã já foi comparada a andar de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se pedalar, não conseguirá se manter. É digno de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos a plenitude. O crescimento é o que se espera daquele que nasceu de novo. Trata-se, assim, de um processo contínuo e imprescindível para não sermos inoperantes e improdutivos. Eu vi essa semana um trecho do pastor Luciano Subirá que fala muito sobre esse tópico, que é o seguinte: alguém chegou para ele e falou assim, por que você se dedica tanto à obra? Por que você faz tudo isso? Você quer merecer alguma coisa? E a resposta dele foi, eu não mereço nada. Porque Cristo morreu para que eu pudesse ter tudo que eu tenho, para que eu pudesse viver a vida que eu vivo. Eu não quero merecer nada, porque tudo que eu tenho foi pela graça. Não há qualquer tipo de critério, não há qualquer tipo de meritocracia para merecer o que eu tenho. Porém, Deus merece o melhor de mim. Isso me perturbou bastante. Eu falo, cara, Deus merece o melhor de mim. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida secular. Você que trabalha numa empresa, você que trabalha para uma outra pessoa, nós merecemos, o nosso patrão merece que nós sejamos o melhor funcionário possível dele, né? E na igreja não é diferente. O Senhor espera que nós sejamos os melhores pastores, os melhores diáconos, os melhores presbíteros, se não em cargos, o melhor líder, né? Que seja o melhor pregador do evangelho, o melhor dentro das nossas capacidades. Então a gente não pode levar uma vida de qualquer jeito. Para quem tá bom. Não, vamos fazer da melhor maneira possível, né? O Senhor merece e Ele exige o nosso melhor, nada menos do que o melhor. Para concluir, 3.3 diz o seguinte: essa é uma lei para hoje. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis, que por sua vez também
transmitissem a outros e assim sucessivamente. Ou seja, esses princípios devem permanecer em pleno vigor em nossos dias até a volta gloriosa de Cristo. Se não nos preocuparmos em formar a geração de hoje, pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu nos tempos dos juízes. Após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera em Israel. Uma forma de perpetuar a palavra de Deus é pregando, né? Quando você prega, você transmite o seu conhecimento para outra pessoa e você mantém vivo a palavra do evangelho. O judeu, ele transmite aquilo que ele sabe para os filhos, e os filhos para os netos, e os netos, e assim por diante, né? Tanto que a cultura local naquela época, pela dificuldade de escrever, de escrita, né? Não é como a gente tem hoje de tecnologia, a cultura ela era transmitida oralmente, né? Muitos evangelhos eram transmitidos de maneira oral, então não tinha o livro, não tinha a Bíblia bonitinha que você tem hoje, não tinha a revista da Betel. A nossa forma de perpetuar o nosso Deus, não que ele precise, mas que junto com essa perpetuação existem conceitos, né? Fato de, por exemplo, não trair, né? Não é uma lei, não há uma lei que resguarde isso. Mas ela está na Bíblia, ela é bíblica, né? Você ser fiel ao seu cônjuge, o fato de não matar, muito embora esteja em lei, nem sempre foi assim. É algo bíblico. Então, assim, tem muitas coisas boas, até para quem não é crente, né? Como se você vai ver aí pela internet, muitas pessoas que sequer são crentes, mas sabem ali salmos, provérbios. Quer dizer, isso está na ponta dos dedos, porque são ensinamentos para toda uma vida. É para o crente, né? Mas às vezes o crente, ele sequer investe tempo para ler e conhecer. E aí nós temos descrentes, ímpios, né? Pessoas no mundo que sabem mais de Bíblia do que a gente. É aquela expressão que as pedras clamarão. É isso, a gente já está vendo, tá? Meus amigos, prazer inenarrável, mais uma aula com vocês. Semana que vem estaremos juntos. Eu, mais uma vez, peço para que você deixe o seu like se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. E ative o sininho para você não perder nenhuma atualização. Uma semana abençoada para você e para toda a sua família. Semana que vem estamos juntos. E diz aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu certamente vou avaliar depois de pronto, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.